meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Principal Asset Management no Brasil e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Valor, Claritas Long and Short e o Claritas Long Bias para o mês de janeiro. Tá? Um mês que bolsa subiu aí quase 5%, o câmbio valorizou, um mês onde os ativos de risco, de uma maneira geral, tanto no mundo quanto no Brasil, performaram muito bem. No contexto global, você teve a posse do Donald Trump, com muitas expectativas relativas a isso, mas de certa forma ele foi mais suave na implementação de toda aquela retórica que ele vinha falando durante a campanha, tá? E com isso você teve uma performance positiva aí dos principais ativos de risco nos Estados Unidos. Vindo aqui para o Brasil, uma alta da bolsa de quase 5%, isso é até importante a gente colocar em contexto, tá, gente? Porque depois de tantos meses difíceis para a bolsa, parece que a gente esquece que o quão barata tá e que pode subir também, né? Então é um mês até interessante para analisar, porque você não teve grandes mudanças do cenário top-down Brasil, do cenário macro. Algumas notícias falando em um novo pacote fiscal que prontamente eram desmentidas pelo Haddad. Então, assim, foi mais do mesmo, de certa forma. Tá? O que é que talvez algumas novidades aqui dos dados econômicos do Brasil, atividade econômica começando a mostrar alguma desaceleração, isso é bom porque você vinha já num juros em um patamar extremamente restritivo, sem muito efeito, tá? Então, recobrando aqui um pouco da eficiência da política monetária, tá? Você teve também aqui no mês alguns erros fortes de comunicação do Lula, a questão do Pix, do governo, tá? A questão do Pix impactando bastante a popularidade, pesquisas econômicas mostrando o Lula num nível de popularidade extremamente baixo para o momento da economia, onde a economia ainda está muito forte, tá? Então começa a levantar a questão do debate eleitoral para 2026. O governo já está entrando um pouco nesse clima de debate eleitoral que não é muito bom. E aí é meio cedo para a gente discutir isso, tá? Mas com esse nível de popularidade já é bem razoável você questionar se você teria uma troca de poder em 2026. E se for esse o caso, a Bolsa hoje, nas nossas contas, reflete pouco ou quase nada dessa perspectiva, tá? Então você teria aqui uma reprecificação muito relevante a acontecer se for um pouco nessa linha, tá? Mas assim, de uma maneira geral, gente, a gente acha que é um pouco cedo para embarcar nesse tema. Na Argentina, a Bolsa começou a se mexer sob a ótica eleitoral 18 meses antes. A gente ainda está 2 anos além desse tema, então acho que a gente segue ainda com um portfólio bastante conservador, tá? A gente fez, só recapitulando, a gente fez uma transição, um rotation forte na carteira depois do anúncio do pacote fiscal em novembro. Para a gente ficou claro que a gente perdeu a âncora fiscal e todas as dificuldades macroeconômicas que derivam disso. Então a gente fez ali uma virada forte da carteira, indo mais para defensivos. Tem alguns slides que eu mostro ainda, reduzindo aqui um pouco o apetite de risco. E a gente permanece com essa visão, tá? Então, indo para janeiro, a gente até conseguiu ter uma performance satisfatória aqui nos fundos, mas com um apetite de risco um pouco mais moderado. Isto posto, vamos entrar aqui nos slides, começar a falar aqui dos fundos, tá? Então, eu vou começar um segundo, deixa eu dividir com vocês a tela. Maravilha, acho que já está todo mundo vendo, então vamos lá. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, a gente entregou aqui 100% do CDI no mês de janeiro. Como eu falei, a gente veio aqui de uma redução de risco no final do ano passado, em grande parte pelos fatores macroeconômicos, tá? Uma pequena retomada aqui em janeiro.
Quando eu olho aqui em termos de exposição bruta, aqui na casa de 46%, exposição líquida aqui na casa de 8%, patamares relativamente baixos vis-à-vis o histórico do risco, compatível com essa menor utilização do espaço de risco. Tá? Principais destaques aqui, Equatorial contra Engie, JBS contra BR Foods, Cyrela, nossa ação direcional também aqui, ação long contra o índice BTG Pactual, Redditor, e ação short contra o índice basicamente sem destaques, tá? Quando a gente vem aqui para o Claritas Valor, a gente conseguiu entregar uma performance de 5,93, aproximadamente 1% além da alta do IBX, tá? Principais destaques aqui no mês: Banco BTG, Itaú, Equatorial, Direcional, Serena, Cyrela, Redditor, e destaques negativos apenas em Gerdau e Vibra, tá? E aqui, em geral, eu sempre mostro aqui as últimas duas colunas, tá? Eu quis trazer nesse mês um pouco algumas colunas adicionais, outros meses adicionais, justamente para mostrar essa transição da carteira que a gente fez, vindo ficar mais defensivo, tá? Onde a gente vai para as exportadoras, que chegou a bater 33%, hoje aqui na casa de 31%. Nessa virada, a gente adicionou na carteira Klabin, adicionou na carteira JBS e adicionou na carteira SLC, acho que eu já mencionei elas no mês anterior, tá? E reduzimos um pouco a Gerdau. Então foi essa a dinâmica que a gente fez, e reforçando também aqui a carteira de valor, papéis que estão com um nível de valuation bastante baixo, que de certa forma tendem a ser mais defensivos, tá? Nessa temática de carteira valor, eu gostaria de chamar a atenção aqui para Banco do Brasil, voltando aqui para a carteira e já chegando com uma contribuição bem positiva aqui para o portfólio, tá? Banco do Brasil, a gente havia saído dessa posição ali um pouco antes do resultado do terceiro tri, já antecipando um resultado um tanto quanto fraco, tá? Quarto tri também será um resultado fraco, ainda não divulgou, mas também será um resultado fraco. Mas no patamar de valuation que a gente voltou aqui para o Banco do Brasil, a nossa percepção é que é uma combinação muito interessante de risco-retorno, tá? Por quê? 3,5 vezes preço-lucro, mais de 2 dígitos de dividendo, a percepção é que se o mercado continuar ruim, já não tem muito mais o que cair, tá? Esse patamar de valuation começa a servir como um floor para uma performance negativa. Tende a outperformar se o mercado continuar numa tendência de baixa. Por outro lado, se o mercado começar a começar, eu acho que é cedo para isso ainda, mas se o mercado começar a melhorar, eu acho que a primeira pernada dessa performance positiva a gente vai pegar. E se a razão da melhoria for política, for uma percepção maior de probabilidade de alternância de poder, você pega mais ainda, tá? Então, o tema político, por mais que eu esteja falando aqui, que eu acho que é muito cedo para você fazer esse posicionamento, você consegue comprar Banco do Brasil por todas as características idiosincráticas do Banco do Brasil e receber praticamente de graça, diria de graça, não está zero precificado, uma opcionalidade de uma performance ainda melhor num cenário de alternância política. Então, esse risco-retorno para mim nesse momento parece muito bacana, imbatível, então a gente aumentou um pouco. Aumentei aqui um pouquinho também em Equatorial e em Itaú, tá? Papéis que a gente, na nossa percepção, tem uma qualidade muito grande de resiliência de resultados num patamar de valuation muito atrativo. Voltamos a aumentar aqui um pouco o direcional. Tá? O papel segue performando operacionalmente muito bem e se você colocar aqui em contexto, pegar o dividendo do quarto trimestre de 2024, somar com o que a gente espera de dividendo aqui para 2025, essa ação pode estar com dividend yield aí na casa de
para esses 5 trimestres na casa de 25%, tá, gente? É muita coisa. Operacionalmente está indo muito bem, vendendo muito bem. O setor como um todo, o Cury também está numa dinâmica muito interessante. E o governo quer ainda mais. Você teve recentemente uma reunião do setor com o governo e a temática é o que, é que a gente pode fazer para melhorar a dinâmica aqui do setor, e uma série de sugestões foram dadas ao governo, tá? A gente imagina que algumas delas venham a acontecer. Então, assim, de novo, aqui o momento operacional dela muito bom, e também aqui na Cyrela a gente aumentou, a nossa visão é de que por mais que o setor de home builders, média renda, tenha uma ciclicalidade maior, tá? Teoricamente, teoricamente não, nesse momento o top-down é um cenário cíclico pior para esse segmento. A Cyrela hoje já é 40%, 50% de baixa renda, tá? Seja pela participação que ela tem na Cury, plano e plano, seja pela própria operação dela em baixa renda, tá? E o média renda da Cyrela está performando muito bem. O média e alta renda da Cyrela está performando muito bem. Percepção que a gente tem é que nos últimos 5 anos você teve um ciclo econômico relevante acontecendo no setor, e a Cyrela continuou em velocidade cruzeiro, ganhando market share dos seus pares. Hoje, o corretor quer trabalhar para a Cyrela, o banco quer financiar a Cyrela, o terrenista quer vender para a Cyrela. Tá? Então você tem ali de fato uma confluência de fatores, um ciclo virtuoso que a estratégia da Cyrela fez acontecer, sem falar de todos os aspectos qualitativos, de governança, de postura de dono. A gente admira bastante ali a cultura empresarial da Cyrela, tá? Mas como o top-down ainda é um top-down contra, eu acho que o bottom-up aqui vai falar mais alto, tá? É uma posição menor, a gente começou com uma posição de 1,5%, a gente tomou a decisão de aumentar um pouquinho aqui para 2,5%, tá? Então, gente, essas são as mudanças que a gente fez aí nesse último mês no Claritas Valor. Deixa eu seguir agora para o Claritas Long Bias, tá? Ele apresentou aqui uma performance de 4,67 no mês de janeiro, contra 0,98 aqui do IPCA mais yield da IMAB. Aqui o Claritas Long Bias, ele tem essa carteira que deriva da carteira Valor, alguma coisa aqui como 33,6% em gross exposure que derivam de operações que a gente traz daqui do long and short, e proteção aqui na casa de 22%. Exposição bruta na casa de 121%, exposição líquida aqui na casa de 80%, tá? Aqui os principais destaques de resultado: parcela long contribuindo com 5,50%, ação short pares, a estratégia do long and short contribuindo negativamente, e opções aqui também contribuindo negativamente. Aqui só passando pela SLC, mas eu acho que eu já mencionei ela no mês passado. O que eu gosto bastante aqui desse caso qualitativamente, ela tem um nível de produtividade muito maior do que o Brasil e do que o mundo. Isso, quando a gente olha um setor cíclico, é o que a gente gosta de fazer. Eu gosto bastante da alocação de capital dele, da política de alocação de capital, que é 50% vai para dividendos, 50% é reinvestido para crescer. A gente vê aqui de fato que a empresa vem crescendo recorrentemente ao longo do tempo, está no momento com bastante oportunidades de fazer esse reinvestimento de capital. Então a gente está olhando um cenário bem positivo, um patamar de valuation que nos parece bem atrativo, tá? A gente está falando aqui na casa de talvez 7 vezes lucro em 2025, 26, talvez ainda menos, tá? Nos parece bastante atrativo. Acho que o JBS também já tinha mencionado, o Klabin também. Só vendo aqui e aqui falar aqui de algumas notícias, algumas coisas específicas dos cases, tá? Petrobras, muito ruído ali em janeiro, abriu realmente uma boca de jacaré entre o preço no mercado doméstico da Petrobras e a paridade internacional. Ao final do mês foi feito o reajuste de preço, tá?
Com isso, mais uma vez, a política de paridade, a política de preço da Petrobras tem se provado correta, a governança da Petrobras está acontecendo. Suzano anunciou aumento de preço de $20, mais do que o aumento de preço de $20, não é pelos $20, é pela sinalização de que o ciclo de queda de preços se encerrou. Tá? Então, a gente já começa a falar em reajuste de preços positivos, o que é muito bom, de certa forma até um pouco antes do que a gente tinha imaginado que aconteceria, tá? A Gerdau aqui fazendo bastante recompra. Isso aqui, gente, inclusive é um tema que vale a pena a gente mencionar. O patamar da Bolsa, um dos indicadores que nos chama a atenção para falar, poxa, realmente está muito barato, é quando a gente começa a ver muitas recompras das empresas. Em 2024, as recompras das empresas bateram um patamar quase de 30 bilhões de reais. Tá? É um patamar bastante elevado. Colocar em contexto, o estrangeiro tirou alguma coisa como 32 bi da Bolsa no passado, 30 bi as próprias empresas compraram. Então, só para colocar aqui em contexto, e Gerdau é uma das empresas que está executando bastante recompra. Tá? Aqui, só um comentáriozinho rápido de Serena. Serena foi um papel que performou muito mal desde que a gente comprou. A gente comprou por R$6, por R$9, caiu 30 e tantos %, veio bater 6, até um pouco abaixo de 6. E qual que foi a temática dessa queda? Tá? A empresa tem uma operação nos Estados Unidos, no Texas, chamada Goodnight 1, uma operação de eólica, e estava num processo de contratação de um PPA, uma venda da energia de longo prazo, tá, para provavelmente um data center. Isso mais recentemente ficou mais claro, é um data center, vai construir um data center muito próximo do terreno ali da Serena, tá, e a ideia é que se teria uma injeção de capital lá fora para dobrar a operação, fazer o Goodnight 2. Em algum momento aí dos últimos 3, 4 meses, ficou claro que esse investimento, esse parceiro estratégico para fazer investimento lá fora, tinha esfriado, e a empresa foi meio dúbia na comunicação, dando a entender que possivelmente eles fariam investimento mesmo sem esse parceiro. O que a gente vê com olhos bem negativos, está no sentido de falta de disciplina de alocação de capital. Ela já está bastante alavancada, e a comunicação mais recente voltou para o que a gente tinha como cenário base, que só tem investimento lá fora se tiver a injeção de capital do sócio financeiro lá, tá? Eu acho que o mercado começa agora a reprecificar novamente essa ação. Em janeiro ela performou bem. De certa forma, está voltando para o cenário que a gente tinha quando o papel estava R$9, tá? Veio bater 6. A Pivida aqui chamou uma assembleia para mudar a Poison Bill, baixando aqui para 20%. Não concordamos, vamos votar contra aqui nessa decisão, tá? Direcional, muito ruído aqui no começo do ano, apesar da performance super boa da Direcional no começo de janeiro, muito ruído sobre o impacto de inflação nos custos da empresa. Tivemos com a empresa recentemente por mais de uma vez, e a sinalização da empresa é muito tranquila, não estão vendo maiores problemas. Problema de mão de obra apenas nas praças São Paulo e Minas Gerais, tá? Problemas na parte de materiais nenhum, super controlado. Inclusive, mais recentemente a gente viu uma queda no preço do aço, tá? Então E lembrando que pelo processo construtivo da Direcional, quando a pressão da inflação se dá em mão de obra, ela é mais defensiva, porque o custo dela é alguma coisa como 25% em mão de obra, e o NCC tem em sua composição 37%, entre 35% e 40% em mão de obra. Tá? Então ela tende a ser mais defensiva. É isso, gente, que eu teria para dividir com vocês. Me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional
que se faça necessário. Muito obrigado e até o próximo mês.